Eu, João Gilberto, nosso programa Retrato da História, aqui na TV Mundi, a TV da Nova Era, a TV da Linguagem da Nova Era. E hoje nós iremos dar continuidade aos nossos programas Retrato da História, porque nós estamos falando da civilização que nós tivemos toda aqui no nosso planeta, estamos falando do nosso país, para que você se identifique através desse retrato da história e que também você consiga o seu retrato da história. Porque nós não estamos aqui de passagem, nós não viemos aqui só para nascer, né? Para viver. Nós estamos aqui com um propósito. Identifica esse propósito na sua vida. E quando você identificar esse propósito na sua vida, independentemente da função que você tenha dentro da sociedade, se for passando uma vassoura na rua ou sendo uma alta personalidade dentro do país, o importante é que você faça isso bem feito. Por quê? Porque nós já vivemos muitas jornadas aqui em cima do planeta. E se nós estamos aqui, é um momento de aprendizado. E hoje nós iremos falar de uma cidade, eu ainda não tive o prazer de conhecer, né, nessa minha jornada aqui, mas que realmente é uma cidade maravilhosa e que tem muita música e muita gente alegre nessa cidade, tá? Que foi a primeira capital do nosso país e que tem um ponto estratégico dentro da composição aqui, né, do nosso país, impressionante, que é o quê? Salvador. Só que o nome realmente original é São Salvador de Todos os Santos. Por quê? Porque naquela época, 1536, através das pessoas que administravam Portugal e que administravam no primeiro momento aqui o nosso país, porque o nosso país foi descoberto em 1500. Vieram várias expedições para cá, e inclusive algumas expedições elas foram mal sucedidas, tá? E uma expedição mal sucedida foi quando vinha para cá o Diogo Álvares, e ele vinha no navio francês e junto com a esposa dele ele ficou no meio do caminho, tá? Agora, Salvador realmente deu a sua contribuição para o país a partir de 1936 com a chegada de Francisco Pereira Coutinho. E ali iniciou-se realmente a construção e a civilização de uma das maiores cidades que nós tivemos naquela época, gente. Salvador já foi a maior cidade da América. Olha só. Por quê? Justamente pelo caso do fator estratégico, geograficamente, que ela tinha, né? Lá, né, naquele ponto que tem ali, unindo justamente a América com a Europa e até a África ali, então Salvador teve esse papel. E a alta espiritualidade já está trabalhando aí, porque Salvador de Todos os Santos, tá? Então o pessoal deve estar falando, puxa, mas é muito santo para cá, santo para lá, mas veja bem, dentro de um estudo avançado, né, aí dentro da religiosidade, as pessoas que fazem benesses aqui em cima desse planeta recebem, vamos dizer, esse simbólico, né, chavão de santo. Mas você também tem toda essa força dentro de você. Por quê? Você é um ser de luz, imagem e semelhança do Pai, microcosmo, macrocosmo, né? Então esse nome realmente é muito forte, porque Salvador teve um papel muito importante num primeiro momento dentro do Brasil, porque ali teve a cultura realmente da cana-de-açúcar, né? Uma capital realmente ali. Só que o Brasil era muito grande. O Brasil realmente, na medida que foram desbravando, eles viram que não era só aquele litoral ali, onde praticamente Cabral chegou. Então eles foram, através de desdobramentos, de expedição, foram descendo o litoral do Brasil. E já aí, através de outra grande personagem dentro da nossa história, o governador-geral Mendes Sá, em 1549, né, exatamente dia 29 de 3 de 1549, foi quando, oficialmente, Salvador de Todos os Santos passou a ser a capital do país, com a vinda do Tomé de Souza, que era o governador-geral. Tá? Por quê? Naquela época existiam muitas invasões no nosso país. Imagine só, um território desconhecido, a frota holandesa, francesa e espanhola dando sopa aí pelos continentes todos, e vinham e criavam realmente momentos de muita crise até,
porque ele queria tomar conta, né? Só que existia um tratado de Tordesilhas entre Portugal e entre a Espanha, né? E realmente Salvador ela tem esse papel que é a primeira cidade, a primeira capital do nosso país, é muito importante, tá? E depois, esse desdobramento, ele se deu num fato realmente que foi praticamente a vinda de Dom João VI aqui para o nosso país. Por quê? Napoleão Bonaparte estava, né, fazendo algumas invasões na Europa e através de um tratado de Portugal com os ingleses, a coroa toda veio aqui para o Brasil, os ingleses ficaram, né, como se fossem guardiões lá de Portugal, e aí começou uma nova etapa no Brasil. E aí, né, em 1763, a capital, Salvador de Todos os Santos, a primeira capital do nosso país, perde essa condição para o Rio de Janeiro. Mas mesmo assim, pelo ponto estratégico que Salvador tem, a própria Bahia, aquela região ali, né, de Pernambuco, aquela região toda ali do Nordeste, houve um desenvolvimento muito grande naquela região até hoje. Salvador ainda é, até hoje, a terceira maior cidade do Brasil em população. Por quê? Dado ao ponto estratégico que ela tem lá, naquela região. Tá? Então, veja bem, nesse primeiro momento, nesse primeiro bloco do nosso programa, nós estamos falando, é lógico, alguns detalhes do porquê São Salvador de todos os tempos ser a primeira capital do nosso país e a participação dela em toda a configuração histórica do nosso país hoje e até do futuro. É só um minutinho e nós já voltamos.